Pois bem, vamos estudar agora a lição número 3 do terceiro trimestre de 2025. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho é o tema da nossa lição. A aula será no dia 20 de julho de 2025. Bom, no material didático que eu compartilhei aí com vocês, na página 2, nós temos o nosso texto áureo, extraído de Atos capítulo 3, versículo 12. O texto áureo então diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Bom, esse é o texto áureo, é um estudo do livro de Atos que nós estamos fazendo, tá ok? Então, vamos estudar Atos capítulo 3. A verdade prática diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Isso é essencial. E é claro que isso envolve os dons espirituais, né? Envolve os dons espirituais. Bom, a leitura bíblica em classe, que está na página 3, eu vou deixar ela para vocês lerem depois com seus alunos, até porque o comentário é um comentário textual, então nós já teremos o comentário desse texto durante a lição. Bom, na página 5 eu repito aí um convite para vocês participar do curso Interpretando o Apocalipse versículo por versículo. E na página 6, a introdução da nossa lição, que diz o seguinte: esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Teoricamente, isso aqui é perfeito. Teoricamente, isso aqui é perfeito. Você colocar Jesus como centro de tudo. A primeira simbologia que nós temos na Bíblia de Jesus como centro de tudo, como mais importante, está lá no Jardim do Éden, quando Deus cria a árvore da vida e coloca ela no meio do jardim, ou seja, no centro do jardim. E é claro que aquela árvore da vida simboliza Jesus, tá bom? Isso, vamos dizer, inclusive doutrinariamente. Por isso que nós temos que pensar na nossa vida prática, mas também em termos doutrinários. Na nossa vida prática, toda decisão tem que estar centrada em Jesus. Se a nossa decisão, até por uma opção que pode ser muito boa, um exemplo, financeiramente, mas se for atrapalhar a comunhão com Jesus, então o cristão deve abrir mão. Por quê? Porque Jesus é o centro de tudo. O comentário prossegue: e por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por isso, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Bom, o texto aqui de Atos capítulo 3, em que o apóstolo Pedro e o apóstolo João fazem esse milagre maravilhoso de cura, ele começa no versículo 1, tá bom? Ele começa no versículo 1, aqui na revista ele colocou a leitura a partir do versículo 11. Mas para você poder contextualizar, eu coloquei aí contextualizando, né, leia o versículo 1 do capítulo 3 com os seus alunos, né, que diz: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. Para vocês observarem que interessante. Será que isso é coincidência? Eu acredito que não. Eles sobem
a orar no templo uma hora que tinha especial, que no Antigo Testamento era chamado de hora do sacrifício da tarde, que era a hora que morria o Cordeiro Pascal. Todo sacrifício era feito, tá bom? Nessa hora, na hora nona, porque também Jesus morreu nessa hora. Então os apóstolos, eles, quando iam também no templo, eles escolheram então essa hora para eles poderem fazer a oração deles, porque eles viam aquele local como um local bom de se orar. Apesar do apóstolo Pedro aqui durante a pregação mesmo, ele vai falar, olha, vocês judeus, vocês mataram o Messias, o autor da vida, né? E agora vocês, vamos dizer, vão sofrer e tal, mas ele continua indo lá orar. Por quê? Porque aquele era o templo de Deus. E talvez orar até pelos judeus, claro, com certeza orar pelos judeus que estavam ali. Mas é interessante ele escolher a hora nona, tá bom? O comentário prossegue o capítulo 1. A igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro, nas Escrituras do Antigo Testamento, né? Porque ele cita várias profecias, vamos dizer, se cumprindo em Jesus. É só uma observação aqui para vocês escolherem. Ele falou a segunda pregação, eu chamo de terceiro sermão, né? Porque teve um sermão que ele fez no dia de escolher Matias, escolher um substituto para Judas, tá bom? Mas pregação evangelística, aí pode dizer, realmente essa aqui é a segunda, vamos dizer, pregação evangelística. Mas sermão em geral, independente do tema, é o terceiro, né? Bom, a própria revista nesse ponto, então, ele cita alguns exemplos do que o apóstolo Pedro, né, citou ali naquelas referências que ele usa na pregação. Então, primeiro, Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 a 19, eu botei em azul, lembrando que azul significa um texto da revista que eu estou sugerindo vocês darem destaque com seus alunos, tá bom? Então, o primeiro trecho que que Pedro usa na pregação, versículo 15, diz o seguinte: Yahvé, teu Deus, te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo o que pedistes a Yahvé, teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz de Yahvé, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então Yahvé me disse: bem falaram naquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Ou seja, esse texto de Deuteronômio era interpretado como sendo o Messias, né? Era interpretado como sendo o Messias. Um profeta, né, semelhante a Moisés era interpretado como sendo o Messias. E se não ouvisse ele, o que está escrito nas Escrituras dos judeus? Tá bom? Que Deus iria requerer do povo de Israel se eles não ouvissem. Aí veja o que o apóstolo Pedro então disse no versículo 23. Né? E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. O apóstolo Pedro está citando esse texto de Deuteronômio, com as diferenças de tradução, né? Deus diz que vai requerer deles. Ok? Bom, o outro texto que a revista sugere é Gênesis 22, 18, que diz: Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Em Atos 3:25, então, o apóstolo Pedro, nesse sermão que ele faz, que nós estamos estudando hoje, ele diz: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, em primeiro lugar, ele disse que quem não ouvisse aquele profeta iria requerer dele, ou seria extirpada do povo, vai ser tirada do povo. E o apóstolo Pedro vai dizer claramente, nós veremos, e vocês mataram esse profeta. Vocês mataram esse profeta. Mas para aquela geração mudar, eles estavam numa cegueira espiritual tremenda, né? Ou seja, vocês são a semente bendita, ele fala agora, mas antes ele tinha dito, vocês mataram, né, esse profeta, ou seja, o Messias. E aí ele fala também uma conexão com o Salmo 22, versículos 1 até o 31, é muito longo, né? E Daniel 9:26. Bom, então eu separei aqui Atos 3:18 e Daniel 9:26, que diz o seguinte: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Qual a escritura do Antigo Testamento que dizia que o Cristo havia de padecer? Era Daniel 9:26, que ele também sugere na revista. Então, leia com seu aluno, que diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. Vamos dizer, quando o apóstolo Pedro está pregando, essa parte já tinha se cumprido, o Messias já tinha sido morto. E para o judeu entender essas 62 semanas aqui era fácil, porque essa era uma linguagem figurada muito usada entre eles. A festa de Pentecostes, por exemplo, ela era chamada de festa das semanas, porque eram 7 semanas, no caso de dias, mas também era comum eles usarem semanas para representar anos. Então eles sabiam que 7 mais 62 semanas, 69 semanas, você tinha 483 anos. Isso era uma contagem automática na mente deles. Tá bom? São 483 anos. E certamente eles conheciam a profecia de Daniel, tinham que conhecer, nem todos conheciam, mas tinham que conhecer, que o anjo falou para Daniel, desde a ordem para restaurar Jerusalém, conte 483 anos. E eles tinham condições de calcular e ver que aquele momento estava próximo. Só que eles escolheram realmente matar o Messias e depois não se arrepende. Bom, na página 10, eu coloquei aí a releitura, né, da leitura bíblica em classe, mas para encaixar bem aqui, o comentário diz: e apegando-se ele a Pedro e todo o povo correndo, atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. Bom, atônito eu coloquei aí para vocês, significa apressadamente, o termo grego suntrecho, né? Ou seja, vieram todos correndo, aquilo foi um alvoroço. Então a melhor tradução seria apressadamente. E Pedro inicia o seu terceiro sermão, comprovando o cumprimento da promessa de Jesus que daria a ele, Pedro, as chaves do reino, que esse é o significado, as chaves do reino, para ele abrir a pregação do evangelho. E é o apóstolo Pedro que está fazendo esse trabalho. Tá bom? Seja aquele sermão sobre a substituição de Judas, seja o sermão do dia de Pentecostes, seja esse sermão agora com essas pessoas que presenciaram a cura e ficaram ali espantados, né? Bom, em Atos, o versículo 12, Atos 3,12 diz: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Bom,
Esses eventos aqui eles estão acontecendo provavelmente menos de um ano da morte de Jesus. O capítulo 2 foi 50 e poucos dias depois. O capítulo 3 também aconteceu próximo da morte de Jesus. Esse era um tema, vamos dizer, muito falado em Israel. Muito falado, porque o povão todo ele estava, claro, seguindo a Jesus. Tanto que os sacerdotes eles tiveram que fazer um julgamento de madrugada e no mesmo dia matar Jesus. Porque, vamos dizer, a quantidade de pessoas que seguiam ele era muito grande. E isso fazia com que o tema fosse bem conhecido de todos. Então o apóstolo Pedro começa a dizer que Deus glorificou o seu Filho, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Eu comento abaixo, Pedro deixa claro aos israelitas que eles entregaram Jesus Cristo para ser morto pelos romanos. Na história, alguns judeus afirmaram que eles não tinham responsabilidade na morte de Jesus, mas, na verdade, eles participaram diretamente, pedindo a morte do Messias, enquanto Pilatos planejou soltá-lo. Bom, por que se fala isso? Eu falo com um determinado cuidado, porque vocês sabem que o que eu acabei de falar aqui, alguns tomam como antissemitismo, e isso não é antissemitismo. Antissemitismo é você defender a perseguição dos judeus por eles terem cometido esse erro. Mas eu, como cristão, eu não posso negar que eles cometeram esse erro, porque está descrito na Bíblia. Tá bom? E ouvir isso de um evangélico, porque eu sempre falo para vocês, os evangélicos são os maiores amigos de Israel. Os cristãos evangélicos são os únicos que pregam que Jesus vai reinar sobre Israel na terra. Ok? Essa é uma herança dos anabatistas. Então, ouvir isso de um evangélico é importante para um judeu. Né? Nós temos que ser sinceros com eles. Foram eles, né, que cometeram esse erro. É claro que não foram todos. Uma boa parte do povo, ele creu em Jesus. Tanto que a igreja, nós que aqui estamos aqui hoje graças àqueles judeus que creram em Jesus e que levaram essa mensagem aos gentios. Então, o evangelho, ele nasceu com judeus. Jesus era judeu e os primeiros discípulos eram todos judeus. Os apóstolos e os primeiros discípulos, em geral, eram todos judeus. Mas o que a autoridade judaica fez? A nação de Israel rejeitou o Messias. Bom, o versículo 14, o apóstolo Pedro prossegue no seu sermão. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Bom, então, veja, o apóstolo Pedro, como eu disse, você dizer que os judeus erraram, cometeram essa falha, é o que a Bíblia reproduz. Eles realmente cometeram esse erro. Eles, se não fosse a ação dos judeus, Jesus não teria morrido ali, tá bom? Então, eu comento abaixo, o apóstolo demonstra o extremo do erro dos israelitas. Eles pediram que soltasse um homicida, ou seja, aquele que tirava a vida, e matassem o príncipe da vida. Bom, abaixo eu comento, o termo santo neste versículo é tradução do grego ágios, que se traduz por muito sublime. Tá bom? Então, quando diz vós negastes o santo, tá bom? Então pode ser traduzido como até muito santo ou muito sublime, ou santíssimo, tá bom? Mas pode se traduzir por muito sublime. Eu comento também, o termo príncipe neste versículo é a tradução do grego archegos, que também pode ser traduzido por origem, ou ainda autor, como traduz a versão King James. A versão King James é uma boa tradução. Veja como ela traduz Atos 3,15. Matastes o autor da vida,
que Deus ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunha. Então ele traduziu aqui como autor da vida. Um significado bem interessante. Eu comento ainda, o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento nos diz archê, que é o termo traduzido, né, por origem, archegos, vem da raiz archê, se emprega para o início de um processo, início no tempo. Ou seja, aquele que deu o início à vida, aquele que deu início a todas as coisas. O Novo Testamento, interpretado versículo por versículo, nos diz: esta palavra grega, archegos, no grego clássico, indica aquilo que fornece a causa ou ocasião primária, e que era algo que os gregos discutiam muito, né? Qual era o elemento original, qual era o primeiro elemento, fogo, terra, ar, e tentava descobrir qual era a causa de todas as coisas. E essa palavra, archego, significa essa causa de todas as coisas. O termo grego archegos traduz o termo hebraico halal, que se traduz por início ou começo. Bom, prosseguindo agora na página 13 do material didático, ele diz: as Escrituras testemunham de Jesus. Um foco no que nós falamos anteriormente, eu vou deixar para vocês lerem depois. O item número 3 é interessante. As Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. No texto citado, Pedro usa o termo grego metanoia, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente. Então, vou dar uma pausa aqui para explicar a vocês. Até porque metanoia, meta significa isso, é mudança, né? E noia se traduz por mente. Ok? Então, metanoia é mudança de mente. Tá bom? Você veja que existe uma expressão popular que os psicólogos usam, né? Paranoia, uma pessoa que está com a mente parada, paranoia. Tá bom? Então, metanoia, esse termo grego, significa, é o oposto de uma mente parada, né? O oposto de uma paranoia. É uma mente em mudança, uma mudança de mente. Aceitar Jesus significa uma mudança de mente. Esse significado é muito interessante. Na página 14, para enriquecer esse momento, eu coloquei aí 2 Timóteo 1, versículo 7 e 8, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Então, esse termo, ele arrependeu-vos, ele traz esse significado. Ok? O capítulo 2, a igreja que prega no poder do Espírito. O número 1 eu coloquei em azul para poder destacar para vocês uma parte interessante da revista, que diz: o Espírito capacita o mensageiro. E ele diz: não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3, que nós estamos estudando. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizo, traduzido como fixar os olhos, na passagem "e Pedro com João fitando os olhos nele". O estudioso Strong, do dicionário Strong, que é muito bom, explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. E aí eu citei alguns exemplos aí para vocês do que eu acredito que
seja assim a capacitação do Espírito Santo. É mais ou menos como se resume os dons espirituais. Então, eu dei uma sugestão aí em verde para vocês na página 15. O que o Espírito Santo capacita o crente? Como? Então, o Espírito Santo capacita o cristão através dos dons espirituais. Dons da palavra da sabedoria e palavra da ciência capacitam o cristão a ensinar e a pregar. Dons da fé, de curar e operações de maravilhas capacitam o cristão a exercer a chamada acompanhada de milagres. Porque ele fala em mensageiro, aqui eu só usei chamada, né? E dons de profecia, discernir os espíritos, variedades de línguas e interpretação das línguas capacitam o cristão a exercer a chamada com direção do Espírito Santo, porque esses dons, eles ajudam o cristão na direção tá bom? Do trabalho, ok? Da missão dele. Número 2, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Está em Atos 14, 9. Da mesma forma, aparece em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Então, essa expressão ela é interessante, às vezes, que ela aparece nesse texto de Lucas, né? Pois bem, na página 17, o capítulo 3 da revista, ele diz: a igreja que prega a esperança vindoura. Número 1, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Bom, irmãos, aqui nós podemos colocar como uma pergunta para os alunos, né? A sociedade, ela está se tornando mais insensível ou ela está se tornando mais sensível? Eu digo que a sociedade está se tornando mais insensível. Até por conta das seitas, essas igrejas estranhas, né? Igrejas se envolvendo com políticas e causando escândalo, pastores se envolvendo com política e causando escândalo e tantos problemas, algumas seitas que eu digo que elas foram criadas para escandalizar o evangelho. Existem algumas seitas que nós vemos, irmãos, ela tem lá as colunas da maçonaria, a pirâmide da maçonaria em cima, são grupos assim que não ensinam a Bíblia, ficam reproduzindo coisas do espiritismo, né? Coisas de culto de descarrego, umas coisas inacreditáveis. Essas seitas, eu vejo elas como um movimento da maçonaria mesmo, do satanismo, para difamar o evangelho. E assim, para o ímpio que não consegue discernir, ele olha para esse joio que está aí, que não pode ser arrancado agora, e o ímpio pensa o seguinte: isso daí é a regra entre os cristãos. Ele fica com esse testemunho maligno. Então, o plano de enganar a população está funcionando. E quer dizer, essa sociedade, então, está se tornando mais indiferente, mais insensível. Você se lembra daquela palavra que Jesus falou sobre a geração de Israel nos dias do Novo Testamento? Jesus descreveu aquela geração exatamente dessa maneira. Tá bom? Jesus diz que era uma geração que, se cantasse uma música alegre, eles não dançavam. Se cantasse uma música triste, eles não choravam. Tá bom? Então, ou seja, era uma geração insensível. Era uma geração insensível. E nós podemos dizer que a geração dos dias que nós estamos vivendo é a mesma dos dias que Jesus estava pregando. Então veja, Mateus capítulo 11, versículo 17.
Se quiser anotar esse versículo, me veio à memória agora, Mateus capítulo 11, versículo 17, em que Jesus Cristo diz o seguinte: e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Ou seja, um grupo insensível, né? Um grupo insensível. E é claro que Jesus estava usando isso para falar da pregação, da mensagem, tá ok? Então, essa é uma geração insensível. E uma das razões é exatamente esses escândalos, mas também tem a questão financeira, né? Por se multiplicar a iniquidade, tem questões financeiras, tem pessoas que infelizmente acabam se tornando insensíveis, porque começam a pensar muito na parte financeira. A parte financeira se torna mais importante que o reino de Deus, né? Bom, então, número 1, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Atos capítulo 3, versículo 17. Né? Vamos ler esse versículo. Ele fala que eles, qual a razão, por que eles fizeram aquilo, por que eles mataram Jesus? Bom, eles mataram Jesus por uma questão de ignorância, né? Eles não interpretaram corretamente as Escrituras, tá ok? Então o versículo diz, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, tá ok? A revista prossegue, era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Ou seja, a geração atual que nós estamos vivendo é a mesma situação da geração dos dias de Jesus. É a mesma geração. Eu comento abaixo, coloquei em verde aí para poder... um acréscimo que eu sugiro para vocês, né? Estamos na página 17. O que significa essa geração ignorante? É uma referência à interpretação errada das Escrituras que haviam se cumprido em Jesus Cristo. Porque a geração daqueles dias interpretou tudo errado, esperavam um Messias matador, enquanto a profecia falava de um Messias morrendo pela humanidade. E o comentário prossegue, os líderes educacionais em Israel, fossem eles fariseus ou saduceus, não ensinavam corretamente as Escrituras. Eu coloco não ensinavam porque o ensino era corrompido. Pode ser até que alguns fariseus, como Gamaliel, tenha interpretado a Escritura de Daniel e o tempo da morte do Messias. Se ele fez isso, ele não ensinou isso. Aí pode-se argumentar que seria medo de Herodes, porque Herodes mandava matar quem falasse no Messias, né? Ou então pode ser até que ele tenha interpretado, mas ele não ensinou isso. Então o fato é que aquela geração, o ensino que ela recebia dos fariseus na época, que eram os rabinos da época, né? Os fariseus, eles não ensinavam que o tempo do Messias tinha chegado. Mas entre o povo havia essa crença, havia essa fé, melhor dizendo. Certamente quando Jesus nasceu, Simeão, que viu o cumprimento das Escrituras que Deus havia prometido a ele, aquele que apresentou Jesus, aquele Simeão, ele continuou falando, né, do que ele presenciou com certeza absoluta, porque isso é o normal daquele que convive com Deus e presencia um milagre de Deus, ele quer anunciar a todos. Então aquilo era um fato conhecido, tá bom? Aquele era um fato conhecido por todos. O que João Batista estava pregando 3 anos antes, ele pregando que o Cordeiro de Deus viria e que o ministério dele, então, por isso tinha que acabar, isso aí se espalhou no povo. E aquele povo
alguns eram até discípulos de João, né, como André, alguns do povo, uma grande quantidade do povo realmente creu. Uma grande quantidade creu. Mas uma outra, que era aqueles que governavam o país, não creram. Bom, Atos 3,18, que diz: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então, a ignorância, o centro da ignorância era esse, era interpretar as Escrituras de maneira errada, né? O que eu sempre oro a Deus, né? Eu acho que já até dei testemunho para vocês, e vou repetir o testemunho, pedindo a Deus que não deixe a gente interpretar as Escrituras erradas, né? Que não deixe a gente cometer o mesmo erro dos judeus nos dias do Novo Testamento, né? Mas, na verdade, o que as Escrituras prometem é que não tem como nós errarmos. Se nós somos os escolhidos, Jesus Cristo disse, né, que surgiriam falsos profetas que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Bom, número 2, continuando a leitura da revista, página 18 agora, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança: e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Tá bom? Então, o tempo do refrigério para a nação de Israel é futuro, é o milênio, é o reino que ainda acontecerá. É o reino de paz que está profetizado em Isaías, que vai se cumprir. Então, esse reino vai se cumprir. Agora, aquela geração, o apóstolo Pedro está convidando ela a entrar no refrigério espiritual naquele momento. Para isso, eles tinham que aceitar Jesus como Salvador. Tá ok? A sinopse terceira diz: a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. E aqui, uma sociedade indiferente, irmãos, porque o ímpio, hoje, o ímpio, para ele se aproximar do cristianismo, o inimigo conseguiu colocar no cristianismo um estigma por conta até dessas igrejas, como eu falei para vocês, de aproveitadores, de pessoas que estão no evangelho por conta de riqueza, né? Colocou isso na mente do ímpio. Eu trabalhei secularmente em diversas empresas e eu via o que as pessoas falavam sobre isso. Então o inimigo, infelizmente, está levando essa geração, uma grande quantidade dessa geração, para o inferno. Por quê? Porque eles foram enganados, dizendo que o cristianismo na história foi violento, que o cristianismo hoje continua numa luta por poder e dinheiro, porque eles olham para a história da Igreja Católica. Então, por isso que eles falam isso. Não? E como tem esses testemunhos ruins nos dias de hoje, o ímpio olha e fala assim: nada mudou. Infelizmente, há cerca de 5 anos, teve um repórter em Santa Catarina que ele escreveu para um jornal conhecido de Santa Catarina, um repórter conhecido lá, e ele, vendo alguns pastores que nos dias de hoje estão brigando por poder, ele falou o seguinte: a igreja não mudou nada nesses 500 anos. Esse repórter, se ele conhecer a verdade do evangelho, ele vai ver a verdade da história da igreja, ele vai ver que sempre existiu na história da igreja pessoas que se diziam cristãos, mas eram corruptos quando estavam diante da opção financeira, tá ok?
Mas vão encontrar pessoas cristãos que não eram corruptos, que não aceitavam a corrupção de jeito nenhum. Isso sempre existiu na história. Mas eles só olham para a igreja rica, poderosa, que estava do lado do Estado. Por isso, eles estão enganados desse jeito. Bom, e a conclusão, na página 19, que diz: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pecador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Que é uma questão difícil, né? Eu já estou com 62 anos e eu fui criado no Evangelho e sempre ouvi pessoas reclamando que nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus, tinha uma dificuldade de exposição das Escrituras. Isso é um mau sinal, né? Então, uma coisa que a Assembleia de Deus tem que se esforçar e melhorar, investir em escola dominical, e investir na doutrina realmente bíblica, na sã doutrina, tanto que, infelizmente, muitos cultos de doutrina, eles eram dedicados, na verdade, aos costumes. Você deve falar dos bons costumes também. O cristão tem que saber como ele se porta, né? Inclusive no vestir, mas isso daí é um percentual pequeno quando comparado à mensagem da salvação e da doutrina da salvação. Bom, então a Assembleia de Deus tem realmente que focar nisso, porque aqui é uma grande verdade. Uma igreja bíblica, ou seria melhor até dizer a igreja bíblica, é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Então, o amor pelas Escrituras, se está faltando em pessoas, alguma coisa errada tem na conversão dessa pessoa. Porque isso é impossível. Quem se converte, ele ama a Bíblia Sagrada. Ele ama a Bíblia Sagrada. E se ele ama a Bíblia Sagrada, ele quer conhecer a Bíblia Sagrada mais do que qualquer coisa. Tá bom? Bom, assim eu concluo a lição.